Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou o Diego Esquinelo, hoje o patrão está de folga, porque, né, o patrão pode. Falamos aqui diretamente do dia 27 de novembro de 2025, está começando mais um episódio do Midcast Política. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos a dona das chaves, Thaís Kisuki. É isso aí, deixei todo mundo trancado do lado de fora e eu hoje tô metida porque eu ganhei um leitor muito importante dos meus quadrinhos. Hoje, Luiz Inácio Lula da Silva recebeu das mãos de um dos autores os quadrinhos sobre Capiba e Josué de Castro. Então, hoje eu estarei um nojo, me perdoem desde já. Pisa nem com no razão. chão. Já sabíamos que Lula era nosso ouvinte, agora, como disse Thaís, é nosso leitor. Exatamente. Eu gostei do nosso, né? Mas Nós aqui somos uma sim, entidade, nós tudo. somos uma mente simbionte. E já anunciada aqui pela sua voz, hoje temos conosco Marina Monteiro. Apresente-se para os nossos ouvintes. Oi, gente. Eu sou a Marina, eu sou do Dragões de Garagem e do Tortinha de Climão. E eu vim meter aqui para falar um pouco de copy. E é só de copy que eu tenho para falar mesmo, porque eu fiquei 2 semanas completamente enfurnada naquele lugar e esqueci que existia um resto do mundo. E talvez, fechando a nossa bancada de hoje, temos aqui a nossa mais presenteada da COP, Ana Raíssa. Ganhei chocolates de Belém, ganhei barquinhos, ganhei Lex, ganhei vários presentes, pois vários amigos foram pra COP e lembraram de mim. Só não ganhei o quê? Brinde. Porque ninguém merece brinde. Quero deixar já o meu statement da noite aqui, ó. Sou contra brinde. Só porque eu quebrei uma taça em cima de você, um ano novo. Esse brinde. Gente, vocês lembram disso? Meu Deus, eu até separei naquele ano. Um banho de caco de vidro foi tudo pra começar o ano. De nada. De nada. Ai, sem mais delongas, vamos começar o programa com o nosso primeiro bloco. A 30ª Conferência das Partes, a Conferência Climática COP30, aprovou textos finais que não citam diretamente a eliminação dos combustíveis fósseis. A Colômbia protestou fortemente contra o resultado, houve frustração por um lado e acenos de ter sido, aspas, o acordo possível por outro. Cientistas, ambientalistas e representantes internacionais expressaram decepção com a falta de ambição do acordo final, especialmente pela ausência de metas mais incisivas sobre combustíveis fósseis. Mesmo assim, classificaram o documento como o máximo alcançável diante das resistências globais. Quem saiu grandona foi ela, que já tinha chegado grandona, então saiu mais ou menos do tamanho do Pantera. Foi ela, Marina Silva. A atuação da ministra foi amplamente elogiada e ela chegou a se emocionar durante uma longuíssima e merecidíssima salva de palmas no encerramento do evento. Marina foi como uma das figuras de maior destaque político e diplomático da COP30, reforçando o protagonismo climático do Brasil. A nossa vizinha Colômbia foi reconhecida com o prêmio Raio por sua postura combativa e pela defesa firme de posições mais ousadas no enfrentamento da crise climática, especialmente no debate sobre combustíveis fósseis. Foi anunciada uma COP paralela para 2026, organizada por entidades civis e movimentos ambientais, com o objetivo de pressionar por metas climáticas mais ambiciosas e maior participação da sociedade frente às limitações das negociações oficiais. Do lado escuro da força, o Congresso Nacional derrubou 24 vetos presidenciais ao projeto que flexibiliza o licenciamento ambiental no Brasil, e setores do agronegócio acionaram o STF pedindo a suspensão de novas demarcações de terras indígenas, alegando impactos econômicos e jurídicos. Ambientalistas veem riscos de retrocesso na proteção de ecossistemas sensíveis e a demanda reacende o conflito entre interesses produtivos e a proteção dos povos originários. E a Marina está aqui conosco para ser a nossa repórter in loco, né? Apesar que o loco já não está mais in loco, mas ela esteve lá imersa e mergulhada durante essas 2 semanas na COP e veio trazer aqui para a gente, em primeira mão, um pouco do que foi. Então, primeiro, Marina, como foi a sua experiência? Já conhecia Belém? O que achou? Não. Comeu maniçoba?
o que Comi achou dos maniçoba, doces, estou apaixonada dos por maniçoba, eu vou casar com a maniçoba. É apenas a melhor comida que existe, embora eu só comi uma versão vegana, porque eu não como carne de porco, então as pessoas podem talvez não gostar muito disso, mas foi maravilhoso e Belém deixou meu cabelo incrível. Eu descobri que tudo que eu preciso é de umidade, mas é isso, né? Infelizmente foi tudo que eu aproveitei de Belém, foi isso, porque no resto do tempo eu tava lá na Zona Azul, vendo um zilhão de coisas, ouvindo 1 milhão de painéis e tentando entender algumas coisas das negociações. E quando eu falo tentando entender, é porque é muito chato. Eu preciso ser muito sincera e é muito chato, porque você vai passar por 20 minutos de discussão se vai usar a palavra enhance ou maximize. E é 20 minutos de países discutindo qual das duas palavras vai para o texto final, sabe? E é muito chato isso. No começo da semana, eles ainda estão, eu acho que com mais ânimo para discutir nesse nível, depois as coisas ficam um pouco mais quentes, e aí a galera só sai vetando os textos e falando não quero isso e foda-se. Acontecem muitas coisas ao mesmo tempo. Eu vou dar um pequeno panorama de como acontecem as coisas para depois falar dos resultados. Eu acho que é um pouco importante a gente ter essa noção. Obviamente, vou fazer propaganda do Tortinha de Climão, não vou falar tudo com muitos detalhes aqui para vocês ouvirem meu podcast e não ficarem só no Midcast. A conferência é um mega evento. Então, você tem dezenas de painéis acontecendo ao mesmo tempo, que são organizados pela própria COP. Tem os painéis que vão acontecer nos pavilhões dos países, porque logo que você entra, você vai ver os pavilhões de cada país. Seria um standzinho para cada país se amostrar para o mundo e falar, olha só, é isso aqui que a gente está fazendo. Isso serve para mostrar para os observadores, para as pessoas que fazem parte das delegações, para a mídia também, né, para a imprensa. Tem um pouco desse papel meio publicitário do próprio país que está ali no seu stand. Então tem esses stands dos países, vão ter alguns que são relacionados a experimentos ou a ONGs, que eles são menorzinhos, e tem outra proposta, né? Ele não está propagandeando um país necessariamente, que inclusive foi onde pegou fogo, né? A gente tem que falar disso. A COP teve esse evento pirotécnico aí bem triste. Foi na região dos pavilhões dos países, foi atrás do pavilhão da Itália, mas não foi um pavilhão de país, eu não lembro mais qual que foi. Foi um fogo controlado rapidamente, só que pegou meio dia de negociações, né? As negociações acontecem paralelamente a tudo que está acontecendo, só que depois o fogo teve que ficar da hora do almoço até as 8 horas da noite, totalmente fechado, para passar por vistoria e ser liberado de novo. Enfim. Por falar no incêndio, só dizer que a gente deu furo de reportagem aqui. O Rodrigo anunciou que tinha sido um micro-ondas a mais na tomada, e só no dia seguinte que saiu a perícia anunciando. Então, aqui tem informação. Saiu vários dias depois por conta da edição, saiu, mas quem é nosso apoiador e estava aqui na gravação ao vivo, soube em primeira mão. Muito bom. Enfim, enquanto tudo isso acontece, tem os painéis, que são basicamente apresentações onde pessoas discutem e conversam e apresentam algum trabalho, alguma coisa relacionada às mudanças climáticas e às negociações que estão acontecendo. Então, por exemplo, tinha um painel que estava falando sobre integridade da informação, porque a integridade da informação entrou pela primeira vez na agenda oficial da COP. Então, era um assunto a ser discutido, de fato, né? É importante para o NFCCC, né, que seja prestado atenção e que políticas sejam criadas para garantir integridade de informação. Esses eventos que acontecem ao longo da COP, eles não influenciam diretamente negociação, então eu posso estar num evento que está falando, olha, para o Brasil, a gente tem solução baseada em natureza para diminuir as nossas emissões, e isso não está sendo repassado de forma alguma para outra circunstância que estão discutindo o Plano Clima, que é onde o Plano Clima é plano de execução das nossas metas climáticas, né? Então, a COP permite que exista conversa entre esses pesquisadores que estão trabalhando em coisas muito diferentes, pesquisadores e ativistas, né? Mas isso não necessariamente vai influenciar a negociação que está acontecendo ali no momento. Vão acontecendo
acontecendo várias negociações ao mesmo tempo. Tem que ser negociada coisas relacionadas à transferência tecnológica, tem que ser negociado temas de gênero e negociação em cima de financiamento climático e adaptação. Então, todas essas negociações também acontecem ao mesmo tempo e são bem nesse esquema. Uma grande mesa, todo mundo em volta, vários negociadores em volta, eles vão passando o texto e falando, opa, não gostei desse termo aqui, vamos tirar. Ou se todo mundo aceitou esse parágrafo, passa para o próximo, o que é um problema. E agora eu me sinto mais à vontade para falar, porque no Tortinha eu tento ser extremamente informativa, nada opinativa, e aqui eu vou já falar que isso é muito aqui, legal. Pelo contrário, é 100% opinião e o mínimo de informação possível. Mas quando a gente tem informação, é sempre certeira e bombástica, mas são poucas. Eu acho muito bonita a ideia de se trabalhar com consenso. É muito romântica a coisa. Vamos sentar todo mundo em volta de uma mesa e vamos chegar a uma conclusão conjunta em que todo mundo está de acordo. Só que a prática é péssima. A prática é horrível. Não dá pra gente fazer isso mais. Aconteceu no meio dessa COP, e isso é importante falar, porque eu senti muita gente decepcionada com não ter no texto final uma menção ao mapa do caminho para o fim dos combustíveis fósseis. E eu não consegui entender por que tanta gente ficou decepcionada com isso. Porque isso sequer era um tema da agenda. Isso começou a surgir no meio do segundo para o terceiro dia que começaram a falar a respeito disso. E assim, foi uma treta imensa para conseguirem colocar um phase-out no documento da COP não lembro mais a COP qual foi, mas COP 26, eu acho. Então, assim, foi muito difícil conseguirem fazer isso. Então, não ia sair um negócio que não estava na agenda, que começou a ser discutido nessa COP, em 2 semanas não ia rolar. É inconcebível imaginar os Emirados Árabes falando, beleza, estamos a favor de um mapa do caminho. Sabe, não ia acontecer. Então, eu achei essa surpresa surpreendente, porque ninguém deu sinal de que isso ia acontecer, de fato. Claro, a pressão é importante, falar a respeito é importante, repetir que era uma demanda de vários países. Até o final da COP já tinha mais de 80 países que tinham falado, a gente topa isso, o que é muito grande, né? A gente está falando de um total de quase 200 países. 80 países é praticamente metade. Então é bem importante. Mas daí, para ficar decepcionado que não saiu isso no texto final, é tipo ter expectativas muito fora da realidade. E aí eu acho que é muito positivo chamaram por aí de COP paralela, mas eu não sei se vale como um nome certo, porque tá tudo ainda meio obscuro para mim de como que ela vai funcionar, mas essa reunião extra que vai acontecer no Caribe colombiano, em abril de 2026. Então já tem data, dia 28 e 29, está sendo levada adiante pela Colômbia e pelos Países Baixos. Eu particularmente acho que essa reunião é uma saída muito interessante, muito positiva e talvez mais positiva do que ter um texto citando que vai existir esse mapa do caminho. Porque assim, quando a gente teve o Acordo de Paris, ficou anos e anos para serem definidas várias coisas de financiamento climático, por exemplo. A gente nem terminou de decidir algumas coisas ainda, sabe? Que estão relacionadas ao Acordo de Paris. Então, assim, já tem a terceira revisão das NDCs e ainda tem coisas técnicas a serem definidas do Acordo de Paris. Então, imagina se a gente cita agora nessa COP que vamos trabalhar com o mapa do caminho para acabar com os combustíveis fósseis. Quanto tempo, de fato, vai demorar para sair esse mapa do caminho? Será que não é melhor a gente juntar um punhado de país que está realmente interessado em fazer isso, que não está... A galera ali já está em consenso praticamente, e vai ser difícil entrar em consenso com o mapa em si, e fazer acordos multilaterais entre eles e abrir para os outros países irem entrando conforme forem ter vantagens nisso, talvez isso seja mais vantajoso, eu não sei, mas eu quero pensar que sim, eu quero ser uma pessoa
otimista nesse aspecto. Eu sinto que eu tô dando uma grande palestrinha aqui, tô sendo chatíssima, gente. Peço perdão. Não, pode ficar à vontade, a gente está aqui para te ouvir. Pois a gente estava onde? Muito longe de Belém, inclusive Diego, que era o mais próximo, muito longe. Imagina, a gente achou massa você vir aqui justamente para ter, primeiro, uma pessoa que entende muito mais disso que a gente, né, e para trazer também essa visão lá de dentro. Aí você chegou a cobrir todos os tópicos que você tinha mencionado aqui na pauta, senão pode continuar aí. Não, eu tenho. Então, eu vou falar rapidamente dos pontos finais do texto. O que teve de coisa positiva e talvez não tão positiva. O que teve no texto final, né? Eu acho que são 15 textos mais importantes no final da coisa. Um deles que é o texto do mutirão, o Mutirão Decision, que é o texto, de fato, onde eles falam dessa decisão de mutirão, de todos os países fazerem coisas. Tem algumas coisas interessantes, como, por exemplo, eles instituem a Global Implementation Accelerator, que é basicamente um conjunto de países que estiverem com vontade de colaborar para acelerar a implementação das NDCs nos outros países que não sabem muito bem como fazer isso. Então, parece um produto das organizações Tabajara, né? Mas é uma ideia interessante. Se isso passar, eu acho que se isso passar a ser alguma coisa obrigatória, isso pode ser interessante. Enquanto é voluntário, é muito, muito complicado. Outra coisa que saiu desse texto do mutirão, e essa é uma coisa chata, a ideia se mantém de um financiamento climático por volta do 1,3 trilhão de dólares, mas ao invés de juntar essa grana até 2030, que era o que tinha se definido em Baku, puxaram para 2035. É aquela coisa de, a gente sabe que precisa dessa grana, mas não tem tempo de conseguir, vamos juntar mais para frente, que é um problema, porque essa grana é necessária agora. Tem também a possibilidade, esse eu acho que não está no texto do mutirão, está em outro texto, mas a possibilidade que eles deixam abertos de triplicar o financiamento para adaptação. Então, esse financiamento climático, ele é mais aberto, né? Então, você pode usar para lidar com, por exemplo, tragédias climáticas, né? De extremos climáticos. Então, você tem esse fundo em que você pode usar para isso. Agora, o financiamento para adaptação é um fundo, é uma grana que você vai usar para preparar para extremos climáticos, né? Para fazer a adaptação do seu território. Fala assim, triplicar o financiamento climático, mas não fala assim qual é o valor, o que para mim é estranhíssimo, né? Porque 3 vezes 0 é 0 ainda, então a gente precisa ter isso um pouco mais claro. Existe a primeira situação, e isso eu quero deixar bem, bem marcado, porque a gente está na COP30, essa é a 30ª COP, e é a primeira vez que se fala de uma forma clara e evidente do papel dos povos originários na mitigação e parar das emissões de gases de efeito estufa. Depois de 30 anos de COP, a gente falou, olha só, a gente tem que prestar atenção nos povos originários, porque eles sabem o que eles estão fazendo e talvez a gente tenha que aprender com eles. É um avanço, mas é um avanço que dá um pouco de vergonha. Por último, o que mais que eu anotei aqui, tem 2 coisas bem bacanas. O BAM, que é o Belém Action Mechanism, que foi uma proposta da sociedade civil, a ideia de ter parâmetros para uma transição justa. Vou dar um exemplo bem simples sobre o que seria fazer uma transição justa. Eu quero parar de usar combustíveis fósseis, mas veja só, a Petrobras hoje tem 1,5 zilhão de funcionários que dependem dos combustíveis fósseis. A gente tem que garantir que essas pessoas continuem recebendo e continuem tendo como trabalhar quando a gente fizer uma transição para parar de usar os combustíveis fósseis e, sei lá, a pessoa que é especializada naquilo, ela tem que ter onde se encaixar depois. Então, precisa de financiamento para isso, precisa de um plano para isso acontecer de uma forma justa. Isso sem falar em distribuição de territórios e como é que vai ser implantado e implementado todas as novas usinas, sejam elas hidrelétricas ou eólicas, quer que seja. Obviamente vai acontecer mais um monte de discussão em cima disso, mas a gente tem esse primeiro passo visando uma transição justa, é a primeira vez que é falado nisso. E a segunda coisa são os indicadores de adaptação. Se a gente quer validar que os países estão de fato se preparando para as mudanças climáticas, estão de fato se adaptando, a gente não pode simplesmente falar, você está se adaptando? E aí eles falarem, tamo, dá ok. Então eles determinaram, eram mais de 100, baixou para, se eu não me engano, 59 indicadores, que são indicadores
indicadores bem definidos do que vai ser medido para definir se aquela parte está fazendo a sua parte na adaptação climática. Na minha concepção, é o maior avanço de todos, porque você conseguir isso através de consenso é muito complexo e é uma ferramenta de fiscalização. É uma ferramenta para a gente olhar para os países e falar, está sendo feito o que precisa ser feito ou não, né? Eu acho que de todos os avanços, esse é o principal. E é isso. De COP é isso. Maravilha. Eu fiquei pensando como que não sei se você vai saber responder, né, mas eu fiquei pensando se você tiver algum insight sobre o comportamento da galera, tipo, da OPEP, dos petroestados, frente a essas movimentações aí, o fim dos combustíveis fósseis e tal. Essa galera vai para a COP, eles chegam a fazer uma defesa contra, ou eles ficam mais ali no deixa disso? A galera vai para a COP, essa galera faz uma defesa, assim, você vai ver, por exemplo, negociadores dos Emirados Árabes freando negociação e falando, não, a gente não quer esse parágrafo, a gente não quer isso daqui. Então, por exemplo, o caso do phase out e do phase down, né, que é parar de usar os combustíveis fósseis para diminuir os combustíveis fósseis, foi um caso típico desse, assim, deles barrarem e não aceitarem, não vai ser. Mas você tem muito lobista lá da área de petróleo, e é isso, fazendo jogo para não deixar as negociações seguirem. Mas eles estão presentes. Inclusive, teve um levantamento, obviamente eu não lembro, e se eu não tenho cola, eu não sou ninguém, mas teve um levantamento da presença de lobistas do petróleo, e era uma presença imensa, assim. Mantenha seus amigos próximos e seus inimigos mais próximos ainda, né? Eles não vão deixar acontecer, até porque nesses momentos tem muita comoção, né? Essas reuniões de estados, de países, mesmo quando você fala em, sei lá, em Jogos Olímpicos, em Copa do Mundo, tem uma comoção, tem um sentimento de solidariedade que acaba acontecendo ali, e se eles não estão ali em cima, imagina se todo mundo se une contra mim, eu que sou poderoso, não vou deixar, e fica ali, ó. Thaís, tem algum comentário, alguma pergunta? A gente comentou um pouco sobre a COP nas últimas semanas também, né? Acho que muito do que foi dito, assim, contempla o que eu poderia falar. Mas, assim, é bom, eu achei muito, muito bom ver a reação a Marina Silva, né? Por mais que a gente saiba, assim, que a COP não saiu do jeito que a Marina, assim como nós, gostaríamos que tivesse saído, mas, enfim, é uma pessoa que dedicou a vida dela inteira a isso, né, as causas ambientais, e por mais que a COP fique aquém do que nós gostaríamos que tivesse sido o resultado dela, como a nossa convidada Marina falou também aqui, hoje é uma COP que teve diferenças importantes em muitos aspectos. É aquela coisa assim, né, que pensando no lado bom de tudo que aconteceu. Agora, é muito frustrante, muito angustiante ver que a gente tá aí com tufão, furacão acontecendo no Rio Grande do Sul, a gente tá com picos de calor no país inteiro, a gente tá no caos climático no mundo inteiro, e aí o povo, não, mas e se a gente fizesse algo daqui a 10 anos? Né? O que a gente queria era que acabasse o desmatamento agora, o que a gente queria era que houvesse reflorestamento, que houvesse uma transição de transportes também. Por mais que tenha sido uma COP que teve conquistas maiores do que as outras, teve discussões mais enfáticas e que talvez obtenham mais resultado, é algo assim que parece muito pouco diante da gravidade do que a gente está vivendo. Mas nenhum de nós imaginou que fossem sair, de fato, as soluções que nós precisamos de lá, de dentro da COP, né, infelizmente. Fazer uma menção honrosa ao Petro é muito importante, a atuação política dele nesses últimos tempos. Ele é uma figura, assim, que tem demonstrado como que a esquerda como alguém que se diz de esquerda deveria agir. O Petro não é nem um pouco radical. O Petro não está querendo fazer a revolução comunista na América Latina, não. Ele fala o mínimo que qualquer governante de esquerda deveria falar. Mas, enfim, é bom a gente frisar e ter em mente isso daqui, ó. O que a gente precisa é de alguém que haja dessa forma, no mínimo.
mais uma vez o nosso congresso debochando legal da gente, né? Que acabou a COP no dia seguinte, já não acaba com esse negócio de demarcação de terra, PL da devastação, derruba os vetos, enfim, conseguiram, né? A gente não deu nem tempo da gente sorrir a pobre da Marina Silva, coitada. Sempre inimigo do povo. Sempre inimigo do povo. E uma coisa que eu vi nos comentários, assim, nas redes sociais, que ninguém discutiu, ninguém falou sobre isso, é essa coisa do uso de inteligências artificiais, essa coisa... Cara, a gente fala muito de combustíveis fósseis, mas combustíveis fósseis já é o passado que a gente não resolveu. O problema que tá comendo o nosso juízo agora é essa coisa dos data centers e das IAs, e que é um monte de computador que a gente brinca aqui, né? Não sei o que, gastei 5 piscinas olímpicas para fazer aqui um vídeo, mas é isso, assim, é uma discussão que não, pelo que eu vi, assim, dos comentários das pessoas que estavam lá, é uma discussão, assim, que simplesmente não existiu. Eu vi até um post no Blue Sky hoje que é isso, assim, qualquer programa que você abre, qualquer site que você abre seu e-mail, você abre seu navegador, qualquer coisa, se você, sei lá, tiver uma privada eletrônica, ela vai querer enfiar IA no seu cu. Desculpem. Enfim, isso parece que não foi dito, né? Ainda parece que estamos na lua de mel. Eu vou falar 2 coisas importantes. Primeira a gente sempre, depois de todas as COPs que eu acompanhei, depois de todas as COPs que eu vi depois do que aconteceu, eu não conheço ninguém que não fique com gosto amargo na boca de tipo, cara, a gente ainda tá discutindo as mesmas coisas, a gente ainda tem esses mesmos problemas, mas é pior sem elas. Tudo que a gente ainda tem muita coisa importante que veio por conta delas, né? O Acordo de Paris foi responsável por a gente ter um futuro menos desastroso do que o que a gente vai ter. Então, ele já deu algum resultado, né? Então, é bem importante lembrar disso. A gente conseguiu baixar pelo menos em 1.5, 1.4 a previsão do que ia ser de ruim, né? Então, já é uma coisa bastante relevante isso. A segunda coisa é a questão da IA. Eu não vou dar uma palestrinha gigantesca, porque eu tô morrendo de vontade de dar, mas eu não vou. Ela estava presente sim, tá? Ela não estava presente nas negociações. Eu acho que talvez seja um tema relativamente pouco explorado, e eu vou dizer a minha suspeita do porquê nesse sentido, porque para mim a questão das IAs generativas é que elas são uma bolha. Então, é muito complicado tentar lidar com uma bolha sabendo que ela vai explodir daqui a pouco, sabe? Então, a minha suspeita é que não se trabalha com tanto em cima de negociação de vamos regulamentar, vamos trabalhar, até porque esse é um assunto meio complicado de lidar, porque países diferentes estão com tendências muito diferentes nisso, e a gente tá falando o quê? De 3 big techs que têm um poder fodido e conseguem barrar tudo que é qualquer coisa que coloque elas no meio da discussão para falar, opa, o que vocês estão fazendo talvez não seja legal. Tiveram pelo menos 2 dias dedicados à inteligência artificial na agenda, e eles estavam extremamente presentes nas discussões e nos painéis, ignorando completamente as IA generativas. Então, tudo que se falava de IA era IA do ponto de vista do bem. Então, como é que a gente usa IA para lidar com previsão de fogo na Amazônia? Como é que a gente usa IA para trabalhar os lugares que vão ter inundação, para prever e ajudar esses lugares? Como é que se usa IA? Sempre nesse sentido, tá? Então, em nenhum lugar se discutiu IA generativa, porque IA generativa, na minha humilde opinião, não tem nenhuma vantagem para o ponto de vista climático, e nesses outros casos são aplicações razoáveis, são aplicações que usam muito menos energia, são aplicações que podem ter impacto real e positivo, né? Dá para discutir ainda se o uso de energia, por exemplo, do satélite de fogo. A Google está mandando uma quantidade de satélites agora para fazer monitoramento de fogo. Eu, particularmente, acho que é muito errado deixar na mão do Google esse tipo de coisa. Não consigo pensar em um argumento a favor disso. Mas esse é o tipo de discussão mais voltada a isso. Não necessariamente você vai ter um
gasto energético absurdo, não necessariamente você vai ter um impacto que seja tão grande quanto, sei lá, o de produzir cimento. Eu me sinto fazendo um papel de advogado do diabo, porque assim, eu não sou uma pessoa pró IA generativa, mas é difícil a gente falar, vamos discutir data center, e a gente não discutir consumo de água do gado, sabe? Da pecuária. É difícil a gente falar, vamos discutir data center, e não discutir construção civil. A construção civil emite horrores, sabe? Eu, particularmente, vejo falhas em não ter essas discussões de forma mais ampla, do ponto de vista de a gente tem um mundo extremamente digitalizado e não deveria estar se discutindo IA. Deveria estar se discutindo essa extrema dependência nesse mundo extremamente digitalizado, porque a gente tem data center não só por causa de IA, a gente tem data center porque a gente usa e-mail, sabe? Isso é custoso, isso gasta energia. E não existe essa discussão do mesmo jeito que vai existir muito pouca a discussão sobre os impactos da construção civil. Ana, alguma pergunta, algum comentário? Não quero me repetir, mas queria agradecer que a Marina trouxe, porque a gente fica com o que a mídia traz, né? Então a gente perde muito do que acontece. E realmente é um evento imenso em que as discussões são feitas paralelamente. Então, às vezes, o que vem para a mídia, nossa, pegou fogo. E você não sabe mais o que mais aconteceu, né? A parte daquilo. Ou então fica assim, né? O início, eu senti que o início da cobertura da mídia foi muito assim, né? Vamos ver o que esse país feio, bobo e chato como o Brasil vai conseguir fazer com um evento desta magnitude. E aí depois saiu todo mundo, menos o chanceler alemão amando. E aí agora o tom da mídia é assim, nossa, mas olha como foi foda e tal. Então a gente fica meio rendido a esses humores dos repórteres. Então imagino que estar lá é todo um outro rolê, né? Não, eu ia fazer uma pergunta, não uma pergunta, um comentário também nesse sentido, que a gente acaba ouvindo falar muito mal, né? Só vira notícia o que é ruim da infraestrutura, o que é ruim do que passa lá, mas a gente viu depois gente de mídia independente nas redes sociais falando que todo mundo saiu assim, animadaço, que foi a COP das COPs, e assim, vale lembrar que tirando o entojo do alemão lá, ver a Amazônia, para quem nunca viu, é uma parada foda também, né? É isto. O chanceler não gostou nem do pão. Ele estava reclamando até do pão em Angola. Imagina, nada tá bom pra aquele homem. Alguém deixa esse homem em casa. Tranca aquele homem em casa, bota... Alemanha, uma dica. Bota esse homem na prisão domiciliar que ele para de encher o saco. Porra. Funcionou delícia, aqui. Eu só tenho uma última coisa a falar, que é sobre o PEG da devastação, que não surpreende ninguém que tenham derrubado os vetos. Foram 52 vetos que derrubaram, de 63. Foi uma porrada de veto que derrubaram. Ninguém tá surpreso, mas tá todo mundo puto, porque tem que estar. E agora é esperar, ver como que isso vai dar no judiciário, porque isso vai para o judiciário, e ver a questão da medida provisória que liberava algumas coisas com uma ajuda técnica específica, mas que estão querendo que não tenha nem isso. Então é isso. É tudo horrível. A gente tá triste e tá puto, mas não tem como não tá. Esse é o nosso mundo. Aí nesse clima divertido, vamos, Ana Raíssa, para o nosso Momento Jabá? Vamos, por quê? Nós só estamos aqui por quê? Porque nós somos financiados, tal qual grandes corporações, porém pelos nossos ouvintes. Então a gente já teve live ontem, estamos gravando hoje com convidados, então assim, pagamos todas as despesas da Marina, estão pagas para vir aqui no nosso estúdio, pagas pelos nossos ouvintes. Ao longo deste ano, nós gravamos pelo menos 2 vezes por semana. Teve semana que a gente gravou 3, não teve? Por que essas maluquices? Porque tem gente ouvindo, e não só tem gente ouvindo, como tem gente bancando. E como que você banca isso, Diego Schinello? Você banca lá no apoia.se/midcast. Você pode apoiar lá valores a partir de R$5 por mês, né? Tem várias alíquotas lá que com certeza cabem no seu bolso. A partir de R$20 por mês você tem o seu nomezinho lido aqui no final do episódio, e a partir de 50 você nos acompanha aqui ao vivo, dá pitaco, interfere no andamento do programa, fala que a gente deu canelada, chama a gente de feio, bobo e cara de mamão ao vivo, se você quiser, nas categorias Um Beijo da
Lhama e Ministério do Amor. Mas você que não tá afim aí de fazer esse comprometimento mensal e de repente aí você ganhou na Mega da Virada e Deus tocou o seu coração, qual Deus? Qualquer um que você quiser. Pode Miau. até ser o Deus da IA generativa tocou o seu coração. E você decide dar 1 milhão pro Midcast, como é que você faz, Thaís Kisuki? Você utiliza o Pix, símbolo da nossa soberania nacional. Você envia para a chave podcastmid@gmail.com. E aí, a cada R$500 extras em Pix por mês, a gente faz um episódio extra. Lembrando que no mês de dezembro só vai ter um episódio extra, por mais que a meta passe, que a gente também é filho de Deus, né? Pelo amor de Deus. E também temos uma maneira maravilhosa de nos apoiar, que é comprando na nossa lojinha. Anuncia aí, Thaís, os nossos podrutos. Pois é, nós temos agora 3 estampas. Praticamente uma loja de departamento. Nós Uma temos, coleção. então, né? Temos camisetas, nós temos avental de cozinha, temos body de bebê, boné, azulejo, adesivo. Nós temos descanso de copo, que também dá para pregar na geladeira. Sandália, toalha, almofada, necessaire. Olha, eu vou até parar porque senão o episódio vai ficar muito longo. Mas tem tudo quanto é tipo de produto com as estampas. Tem que dilapidar as fortunas, pau no cu do Mickey Mouse e a nossa mais nova estampa, Nunca Confie em Bilionário. collab55.com/@midcast. E entra lá também no nosso grupo do Telegram, organizado pela melhor comunidade de ouvintes da podosfera, e também no nosso canal do WhatsApp para dar aquela moral pro patrão. Fechou? Muito obrigado quem nos apoia e vamos agora para o nosso segundo bloco. STF declara conclusão do processo sobre golpe de Estado e ordena a execução da pena do Jair e do Comando Maluco em um golpe de Estado, em uma tentativa de golpe de Estado, e determinou a execução imediata da pena, menos para quem conseguiu fugir antes, né? Um abraço Ou aí para pro Cidinho, que tomou 2 anos em casa, ao contrário dos trouxas que estão em regime fechado. Ai, ai. Canta canarinho, canta. Os generais, os em breve ex-generais Augusto Heleno e Sentar na Mesa foram presos e levados para o Comando Militar do Planalto. O Jair vai começar a cumprir a pena de 27 anos na sede do IBIS Budget da Polícia Federal, ao invés da Papuda. Os advogados do fungo optaram por não apresentar os embargos de declaração no processo judicial em que está envolvido. O PSOL acionou a PGR contra o deputado Nicolas Ferreira por supostamente ter ajudado o ex-presidente Jair Bolsonaro em uma tentativa de fuga da sua confortável mansão no Lago Sul. O Jornal Nacional revelou que no dia em que Jair Bolsonaro danificou a tornozeleira Leila, o deputado Nicolas Feleila visitou o ex-presidente na prisão, violando uma ordem judicial ao usar o celular durante o encontro. O ministro Alexandre de Moraes, aquele que não dorme, só trabalha, intimou a defesa do objeto a explicar o uso indevido de celular por lixolas. O Xande também notificou a Câmara dos Deputados sobre a perca de mandato do seu xará, o Xande Ramagem, deputado federal pelo PL. A decisão se baseia em investigações relacionadas à suposta tentativa de fuga do Brasil e envolvimento com o golpe frustrado de Estado. Segundo a liderança do PL, Ramagem entrou em contato para se desculpar por não ter informado previamente sobre a sua, muitas aspas, ida para os Estados Unidos, o que gerou mais tensão dentro do partido. E saiu a primeira foto do presidiário Jair. A Micheque e o 04 visitaram todo remendado. Jair Renan disse ter levado livros para o pai, e quando questionado pelo repórter quais livros, ele respondeu que era caça-palavra. Cassinha a palavra. Por que ele usou esse diminutivo? Porque era o nível fácil. Era a versão for kids. Bob Goods, versão Bob Goods. Antes dos comentários aqui, já fizemos não um, mas 2 episódios
sobre o assunto, teve o nosso plantão no dia da prisão e teve a nossa live de ontem, rindo do choro alheio, né, do choro dos bolsominions, que é gostoso demais. Então, você que não gosta de ouvir os episódios, esse vai ouvir, porque tá muito bom. Nem sei se tem isso, né? Não deve ter, não. Ninguém é doido o suficiente de não gostar do nosso episódio esse, meu Deus. Mas é isso, bancada. E aí? Marina, que não riu com a gente ontem, ria hoje. Gente, eu cheguei a chorar já de felicidade. Foi um negócio muito catártico. Foi inacreditável. Cara, pensa no que a gente passou. Vocês lembrem do pavor que a gente sentia quando passava de frente a um escrito no muro assim, ó, Bolsonaro 2018. Aquilo já me dava paura. Então, desde quando a gente está vivendo apavorado, e esse homem tá o quê? Agora, soluçando na cadeia. Carluxo disse que é uma tentativa de assassinato do pai dele, porque teve que dar mais remédio. Não vai, Carluxo, seu pai vai viver mais 27 anos, 2 meses e 28 dias, se tudo der certo. Atrás das grades. Sim. Das grades, não. Atrás da portinha trancada, com ar-condicionado, com médico. Gente, com cassinha a palavra. Quem de nós aqui já não ficou num muquifo muito pior? Aí já dormiu num colchão sem lençol, teve que embrulhar na toalha? Aonde? Ai, eu tava me lembrando aqui da vez que eu acampei num terreno que tinha carrapato. Acordei no meio da noite com os carrapatos subindo em mim. E o melhor dessas experiências é que às vezes a gente paga por elas, né? Exato. E às vezes a gente insiste pra ir, né? Meu Deus. Pensa, esse homem não tá passando mal nenhum. Né? A não ser o que o próprio corpo dele, para dizer que não tem justiça, né? Porque tão feliz quanto ele tá preso, eu estou por ele estar muito doente. Mesmo assim, não vou ter pudor de dizer, eu estou muito feliz. Toda vez que eu escuto falar, eu contei para vocês do negócio do soluço, que quando começou a surgir isso do soluço, eu fiquei assim, ai, que soluço. E um amigo meu contou que ele chegou lá no trabalho e falou assim, eu estou muito feliz com essa história do soluço. E aí ele foi contar que ele tomou um antibiótico uma vez, cujo efeito colateral era soluço. E ele falou que foram os 2 piores dias da vida dele. Ele falou, cara, eu soluçava tanto que eu chorava de desespero, você fica dolorido, e quanto mais você chora, mais você soluça. É uma desgraça. Depois que Chico me falou isso, eu fiquei muito feliz desse homem estar passando esse mal, porque ele merece. Ele merece. Tudo de ruim que pode acontecer com uma pessoa, Jair Bolsonaro merece. Eu espero que ele já tenha topado o mindinho dele na mesa, no pé da cama. Um de cada pé, de preferência. Um de cada pé. Mas, cara, a gente já comentou, né, em todas essas ocasiões, que ele tá preso não pelo que devia, aliás, também pelo que devia, mas não pelo que mais devia. E o Reni lembrou aqui uma questão muito importante, que não só ele, né, mas todo o comando maluco aí tá preso por isso, mas também merecia estar preso pelo que fez no Haiti, pelo que o Exército Brasileiro fez e faz quando, né, atua aqui no Brasil, em caso de GLO, como intervenção lá no Rio de Janeiro. Então toda essa galera tem muita morte nas costas, né? O Jair tem mais, mas ainda assim é muito bom ver essa galera finalmente recebendo alguma punição e perdendo o título, perdendo o posto, ver que você jogou 40 anos da sua vida no lixo porque você é um lixo. Heleno eu acho que depois do Jair, ou talvez pau a pau, viu? É um dos que mais merece esse castigo. Eu acho que é pau a pau. E outra, uma pessoa debochada daquela, o deboche que ele fez aqui na Câmara Legislativa, aqui em Brasília, na cara do Fábio Félix, não é deboche de quem tem questão mental, de quem tem demência, não. É coisa de gente safada. Não me venha com essa, não. Tá muito saudável. Tá bom de cumprir uma pena. Não, mas de fato, alguém que... Bom, enfim, não somos médicos, mas Alzheimer é uma doença muito cruel. Se ele convive mas também com não sou Alzheimer, jornalista e tô aqui. É verdade. Claro que as pessoas querem ouvir o que eu tenho a falar sobre o laudo dos outros. Não, mas assim, pra alguém que convive com o Alzheimer desde 2018, ele tá muito bem. O que não quer dizer que ele esteja bem. Mas sobre a perda das patentes, vocês realmente acham que eles vão perder as patentes ou que o corporativismo vai imperar nesse caso? Eu acho que nesse caso é a letra da lei mesmo, não tem nem muito pra onde correr. Assim, não é caso de interpretação, né? O ofício do Xandão dizia para a decisão porque é a competência da corte, né? Inclusive eu achei engraçado que ele disse, olha, tá aqui, né? Eu mandei para você esse dia, se quiser, se não estiver achando o processo, tá aqui o link.
Xandão trabalhando com gosto. É o homem que trabalha mais feliz no Brasil, o Xandão. O Ramagem também, né, foi encaminhado o pedido lá para ele perder o mandato e para ficar inelegível. Eu quero saber do Bananinha. Vai continuar agora lá no braço do Texas, no PL? Ah, não. Pois é, né? Não pode. Mas não foi encaminhado também o pedido de cassação do Bananinha, não foi? Não, ele foi reconhecido como réu agora. Não, pedido de cassação nas costas dele já deve ter uns 30 do pessoal lá no... E teve um que não foi aprovado. Eu achei que tinha saído do STF. Não, ele é réu ainda. Foi aceita a admissibilidade da denúncia para ele virar réu. Mas amém pro que você disse aí. Vai amém, né? Olha, tá acontecendo tanta coisa boa na minha vida esse mês de novembro que eu acredito. É pra pagar o mês passado, né, amiga? Poxa vida. Menino, olha, graças a Deus, olha, o inferno astral foi embora e o Brasil ganhou. Pois é. Tá vendo só? Tá vendo? Esses dias eu tava no trânsito. Ganhando com isso. Mas outra questão que viralizou esses dias também foi o curioso fato de que o relator do projeto de lei que acabou com a saidinha de Natal foi ninguém menos que o senador Flávio Bolsonaro. Vai ficar sem ver o pai. Cara, mas esta prisão de Jair e companhia foi permitida pela lei que eles deixaram passar e que Jair sancionou há exatos 2 anos, porque eles queriam pegar o MST. E quem foi preso? Olha que sabor. O roteirista do Brasil é muito bom, mas nessa temporada ele tá assim, ó. Tá se superando. Porque tá fechando umas coisas, né? Season finale. Exato. Ano passado eram uns episódios muito longos que a gente não sabia o que estava acontecendo. Agora tá tudo se fechando, catarses acontecendo. Né? Gente, credo, que sofrimento. Mas é um sofrimento que o brasileiro tem que tomar parte, que a gente não é coitado, não. Quem elegeu esse homem tá aí. Então também não dá para achar que é porque o coitado do brasileiro. A gente tem que começar a assumir essas coisas, porque começar a assumir esse tipo de pilantra que a gente elege é parte da nossa educação como povo. Se eu não assumo que eu apoiei um golpe de Estado, eu não vou pedir anistia. Ou, sabe, se eu não assumo que eu defendi uma ditadura militar, os mesmos caras que estavam aí na época da ditadura militar depois viraram deputados, continuaram deputados, alguns viraram senadores. Eles não pagam nunca, porque não assumem nunca. Então o brasileiro tem que começar a admitir. Esse negócio, saiu a pesquisa da IMDA aí de propostas, né, de votação, que a gente vai falar também. Aí tem a versão extensa e tem lá assim, você lembra em quem você votou? A maioria assim, não. Aí a outra pergunta, você reelegeria alguém ou você prefere votar em alguém novo? Eu prefiro votar em alguém novo. Não, meu filho, ou você responde uma coisa ou você responde outra. Então, tá todo mundo fazendo Heleno. Todo mundo fazendo Heleno. Mas essa é a graça, quando você não lembra, todo mundo é novo. É verdade. Como se fosse a primeira vez. Então a gente tem que começar a assumir esses BOs de quem que a gente põe, quem que você vota para prefeito, quem que você vota para vereador, porque aí você não vai se tocar que o cara que você vota para vereador é o que está apoiando o governador quando o governador bota a polícia para subir na sua comunidade e dar tiro no seu sobrinho, no seu filho, no filho da sua vizinha. Então, tudo tá junto, sabe? Eu tenho uma época da vida que a gente flerta muito com essa coisa de não votar, que é tudo igual, mas não é bem por aí, não. A gente tem que começar a assumir e não tirar o nosso da reta. Seria muito fácil a gente estar aqui há 7 anos falando assim, a gente não votou no Jair, a gente não votou no Gumota, a gente não votou no Lira, e a gente tá aqui com o quê? Com gastrite, com azia, chorando, aí de vez em quando chora de alegria, de vez em quando chora de tristeza, de desespero, mas estamos aqui, nossa, quantas vezes? Porque a gente não tira o nosso da reta, então tem que ser um comportamento normal do cidadão, não tirar o seu da reta. Era muito fácil vestir a camiseta a culpa não é minha, eu votei no Aécio. O tipo de gente que eu mais odeio na vida é o eleitor do Aécio Neves, até hoje. Sim. E olha que veio já aí depois, mas foi ali. Então, porque é esse movimento de eu não tenho culpa. Porque você continua vivendo bem independente, não é na sua comunidade que a polícia está subindo, não é o seu salário que está sendo cortado, não é você que está perdendo emprego, não é o seu comércio que está fechando. Então é muito conveniente você virar, a culpa não é minha, eu não votei em fulano, ou então, eu nem votei, eu não voto. Então, a gente tem que começar a assumir esses BO aí também, enquanto povo, sabe? De que, olha, é muito bom esse desgraçado estar preso e ele vai ficar preso até o dia que ele morrer, porque vai,
aí. Ele, Heleno, todos esses outros, o outro que tá preso na estação de rádio lá da Marinha, vão ficar presos muito tempo. Quanto tempo a gente não ouvia nada sobre Malu Gaspar e o mal-estar nos milicos? Nada, nada. Estão calados pela primeira vez na história. Que delícia, né? Que bom. E é para continuar esse medo, é para perdurar, porque tem que começar a assumir esses BO. Não dá para se fazer de santo, não. Vocês acham quantas vezes o Jair, deputado, não votou com o governo na época do Lula? Claro que votou. Eu aposto que esse filho da puta já votou no Lula. Eu tenho certeza que... Ele já elogiou muito o Lula, né? Claro, porque é esse tipinho asqueroso aí. Então tem que começar a assumir esses BO aí pra gente crescer enquanto cidadãos, enquanto sociedade, sabe? Mas não vamos deixar de comemorar também, não vamos ser os... mas daqui a pouco ele sai. Não, eu quero comemorar, porque cada noite na cadeia... esse homem se escondeu na Embaixada da Hungria de medo, eu quero ele tremendo de medo, o filho dele chorando igual o Coragem com o Covarde. Por falar em comemorar, quem não tira o sorriso do rosto é Michele Bolsonaro, né? Nunca vi aquela mulher tão feliz na vida. Tá vendo? A nova conja. Ao contrário de Xandão, que julga todo mundo, nós não podemos julgá-la. Jamais, super compreensível. Eu vi alguém falando que o Nicolas deveria mudar de nome e se chamar Judas, porque essa visita dele no dia anterior aos Planos Infalíveis, inclusive, eu não sei, eu acho que era a cor original, que eu vi o Jair saindo com uma bermudinha preta e uma camisa verde, tal qual Cebolinha e seus Planos Infalíveis. Mas esse plano infalível tem muita cara de dedo do Nicolas. Chegou lá com o celular, sabe? Se brincar, ele que levou o ferro de solda também. O bicho tá... Ele que pesquisou com aquele gráfico que o Vitor mandou pra gente de pesquisa lá de ferro de solda. Era ele no celular, caçando vídeo no YouTube. Pois é. E eu vi também uma teoria de que, assim... como que o Ramagem, ele talvez tivesse ido aos Estados Unidos a convite, tivesse conseguido... É isso, né? No meio de toda essa história de não entram estrangeiros aqui, o Ramagem, praticamente presidiário Ramagem, ter conseguido entrar lá seria algo meio suspeito. Dado que ele era alguém que tinha informações sensíveis do Estado brasileiro, né? Mas ele foi com o passaporte da Câmara, né? Aí deve dar uma facilitada nesse rolê. Mas, cara, a gente tá rindo aí desde do dia da prisão, mas é sempre importante marcar o quanto é histórico, né? General indo pra cadeia na América Latina, ainda mais no Brasil, que nunca tinha feito 1 centavo, né, de justiça. Então eu falei ainda agora que eles estão pagando pelos os crimes que deu para condenar agora, mas que tem muitos outros crimes. Heleno estava lá na ditadura, né? Todos eles estavam lá na ditadura. Então, desde lá que eles acumulam carga para se fuder muito na vida. E é fundamental, né? É a primeira vez no Brasil que um golpe de Estado teve consequências legais dentro da democracia, né? Isso é fundamental pra gente. Eu acho que é um momento de amadurecimento mesmo da nossa sociedade, né? Da nossa jovem democracia, como a gente diz. E na boa, assim, a gente é acusado de falar mal do Lula por aqui, mas falamos bem dele sempre que possível. Mas vou dizer que isso tudo que tem acontecido é fruto, né, da independência que o Lula deu para as instituições, para a Polícia Federal, para o Ministério Público, né? Porque pensar numa época de engavetador geral da República não tinha Xandão que conseguisse, né, fazer o que fez agora se não tivesse uma cultura de independência das instituições consolidada, como foi consolidada ao longo desse século, né, da história recente do Brasil. Então é muito importante, é fundamental que tenha acontecido esse julgamento, que essas prisões estejam acontecendo, que essa gente seja jogada onde merece, que é a lata de lixo da história. Mais algum comentário? De boa. Bom, então vamos seguir aqui, porque nem só de rir da desgraça do Jair vive o brasileiro também vive com isenção do imposto de renda, porque o homem, né, ele... Nossa. O presidente Lula sancionou a nova lei que isenta do imposto de renda quem ganha até 5 mil, uma de suas principais promessas de campanha. Aí, nossa sonoplasta
destacou. A medida beneficia trabalhadores formais e reforça a política de valorização da renda. O senador Davi Alcolumbre faltou à cerimônia de sanção da lei e ficou mandando recadinho e fazendo shade na mídia, né? Sua ausência é interpretada como um gesto de ressentimento político em meio a tensões com o governo. Ah, meu irmão, vá. Homem adulto, me porra. Velho, Mandando Alcolumbre, recado. pelo amor de Deus, você vê logo que é menino buchudo criado por vó pra estar agindo desse jeito. Um presidente do Senado. Até eu que sou buchudo e fui criado por vó, não sou assim. Né? Porque, tipo, como é que você vai perder a chance de tirar uma foto nesse momento e falar, eu tive relação com esse negócio aí? Enquanto o Lira e o Renan estavam lá brigando, um querendo ser mais pai do Mas, rapaz, projeto alheio que o outro, aí fica o bobo lá. Não, também não vou. Ninguém sentiu a sua falta, Columbre. Ai. Pode ter certeza disso. Por falar em carente, em filho da puta carente, é mais um. além da isenção do imposto de renda, Lula indicou que pretende discutir a redução da jornada de trabalho e a isenção do imposto de renda sobre a participação de lucros e resultados, buscando ampliar benefícios aos trabalhadores. E falando em dinheiro, o Brasil registra recorde de renda e melhora histórica em pobreza e desigualdade em 2024. Dados oficiais mostram que o ano passado teve aumento recorde de renda média e o menor nível de pobreza e desigualdade já registrado, reforçando a melhora dos indicadores sociais durante o governo Lula. Todo governo do Lula vai ser isso, né, bicho? Meu Deus, que alegria. Esse Mas, homem, né, a gente pode. A gente vê que não é difícil. Eu sei que é uma coisa muito repetida, né? De que basta vontade política, basta vontade. Mas basta vontade política. Caralho, como pode? O mínimo, e olha que a gente mete o pau em Lula aqui, não é de hoje. Você faz o mínimo, esse país floresce. Não, eu ia dizer priorizar o povo, mas não é nem priorizar o povo, assim, ele coloca, tipo, no mesmo patamar de igualdade, digamos, a população de baixa e média renda e, sei lá, os banqueiros, o agronegócio, porque não é como se o Lula não priorizasse também os desejos do grande capital. Ele consegue fazer tudo isso dentro do neoliberalismo. Normal. Ali, ó, zero revolução, zero política de esquerda. Mas deixa eu terminar aqui, senão o patrão vai brigar. Aí a gente comenta. O governo federal anunciou 2 novas instituições de ensino superior. A Universidade Indígena, voltada à valorização dos povos originários, e a Universidade do Esporte, com foco em formação de alto rendimento e pesquisa esportiva. E aí a estrela do homem está lá em cima, né? A pesquisa mostra Lula crescendo em favorito absoluto para 2026. Levantamento da Confederação Nacional do Transporte indica que Lula ampliou sua vantagem e venceria todos os adversários testados em todos os cenários para 2026. Tarcísio e família Biruliro não tem nem 3% na pesquisa espontânea. Inclusive, já fica aqui uma dica para o Lula, no seu, se Deus quiser, futuro mandato, para seguir os passos do Petro, né? Aproveita que é o último mandato e tá com calma. Não, inclusive, depois que o Lula sancionou a isenção do imposto de renda, ele começou a falar no fim da escala 6x1. Gente, rapidão, nossa convidada vai precisar, infelizmente, nos deixar. Marina, muito, muito, muito obrigado pela sua participação. Foi maravilhoso. Muito obrigada por me ouvirem falar um monte. E aí, se vocês quiserem ouvir me falar um monte, mas só 15 minutos, vocês escutem o Tortinha de Climão. E o Dragões de Garagem eu falo menos, porque tem mais gente também. Obrigada, Marina. E volte sempre, hein? Agora já sabe o caminho, pode... Eu me convidarei mais vezes. Sempre que você tiver uma pauta importante para compartilhar com a gente, sinta-se à vontade. Obrigada, gente. Até mais. Um beijo, obrigado e até a próxima. E agora a gente pode aloprar aqui. Terminei de ler. Sem patrão, sem convidado. Vamos lá, vamos até 3 horas da manhã hoje. O Vitor que se lasca para editar. Coitado. Ele ouvindo isso nesse momento, né? Desespero. Eu nem me lembro. Quem era que tava falando? Era você. Era eu. Eu sinto, aqui dentro do meu coração, eu sinto que o Lula percebeu que o caminho dele tá mais à esquerda do que na conciliação, para ter aprovação pública, para conseguir a reeleição. Eu sinto que esse último ano de governo Lula vai ter essa cara. E eu acho, é tudo aqui desejos,
conjecturas, mas eu acho que ele sabe que vai ser o último governo dele, e eu acho que ele vai querer fechar com chave de ouro a história dele na política. A gente apoia. Essas são as minhas projeções para a carreira política de Luiz Inácio nos próximos 5 anos. Nossa, é tudo que eu quero, que você esteja certa. Porque, cara, nossa, o Lula, esses dias eu falei isso no grupo, né? A gente estava falando, assim, do Lula, das críticas, mas aí a gente sempre fala assim, né? Porra, a gente critica, mas vai e faz alguma coisa, a gente tá lá se derretendo. Uhum. Eu escuto, tem uma coisa que me emociona muito desde que o Lula ganhou a eleição, que é ouvir a frase, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De verdade. Porque o Lula foi presidente a primeira vez, a gente era muito novo. Então, e assim, era um mundo em que o normal era as pessoas serem de esquerda, menos a família do Diego. Então, a gente não ouvia falar em polarização, era só assim, tudo era bom e o normal é que tudo fosse bom. Então a gente cresceu num mundo em que era normal. Ciências Sem Fronteiras, depois com a Dilma, Bolsa de Estudo, ProUni, Caralho a 4, Bolsa Família, babá. E aí a gente deu com a cara num muro na época do golpe contra a Dilma, que a gente percebeu que nada daquilo era garantido, que tudo aquilo foi construção de governo do Lula. E aí eu acho que a nossa geração passou por uma reavaliação da figura do Lula, porque a gente se descolou muito da figura do Lula. Eu não gostava de ouvir o Lula falar. Chegou um tempo que eu achava meio demodê, sabe? Não. Você fica assim, o Lula, vai, porque você tá com a cabeça lá na frente, assim, nossa, eu não quero a Dilma, eu quero alguém mais à esquerda. Não basta ser a primeira mulher eleita, eu quero mais, eu quero um megazord de comunismo. Então. Aí depois você volta e fala assim, eita, então, né? O povo tá voltando a passar fome. E aí você vai prestar atenção na trajetória política do Lula, na pessoa do Lula. E aí a gente passou por uma reconciliação com a figura histórica que é o Lula. E por que eu digo que eu me emociono quando eu escuto falar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Porque o Lula é uma figura histórica. E a gente vai passar o resto da vida sabendo que nós vivemos a época em que Luiz Inácio Lula da Silva era presidente. Te arrepiei aqui, Raíssa. Mas, sabe? E tem poucas outras figuras, assim, e poucas próximas da gente. Por exemplo, o Mujica. Mujica mais velho que o Lula, então também é esse tipo de figura. Mas você tem figuras do tipo Thomas Sankara, sacou? Que caralho, esses caras são a história. A história. Pensar que a gente veio de um país que nós éramos muito novos ou não nascidos, no caso de Diego, novamente, que era jovem, que era o país que na capa da revista Veja tinha criança faminta com pé de palma, porque era isso que se comia. Notícias sobre criança que comia calango. As notícias sobre as grandes... Notícias do Lula, sobre o Lula que comia calango. Seca. A seca. Não se fala mais no problema da seca desde o programa de distribuição de cisternas do PT. E o que mais tinha era a tal da seca no Nordeste, da grande imigração de nordestinos fugindo da seca. A gente tem toda a carreira de Luiz Gonzaga, outro Lula, sobre isso. E não se fala, sabe? São problemas que a gente deixou no passado, outros problemas que a gente percebeu que se a gente não presta muita atenção, eles voltam, né? Como a fome e a parca distribuição de renda que a gente ainda tem. E você pensar que isso foi não só força política de um cara, como o sonho da vida do Lula. O único político que eu conheço, brasileiro ou não, cujo compromisso é abertamente, e sempre foi, as pessoas comerem 3 vezes por dia o Lula. E aí você pensar que esse cara, hoje, numa pesquisa espontânea, e eu gosto de pesquisa espontânea, sabe por quê? Pega o cara no susto. Em quem que você ia votar? Você saber que o cara não vai pensar em Michele Bolsonaro, não vai pensar em Tarcísio, não vai pensar em 01, 02, 09, 020, é muito bom. Agora, em quem que a pessoa vai pensar? Luiz Inácio. Ou então, se você fala assim, espontânea, em quem você não votaria? Mesmo que o cara fala Luiz Inácio, porque o homem tá ali, ele é parte da nossa formação enquanto país. Olha a importância desse cara. Então, é muito importante a gente ter tudo isso, e a nossa história é tão recente que o cara tá vivo ainda. O dia que eu ouvi a Erundina falando que ela já passou por 3 ditaduras, eu fiquei, mulher, o Getúlio Vargas, a mulher já estava sendo presa. Então, a nossa história é igual aquela frase do Garcia Marques, o mundo era tão recente que as coisas não tinham nome, você tinha que apontar com o dedo, assim, era o mundo tava lá, e tá aqui,
sabe? E aí você faz uma pesquisa, quem que você vai votar? A pessoa fala assim, Luiz Inácio. Aí eu sei que muita gente nesse momento pensou, mas é uma pena a gente estar pensando no Lula nesse... Eu não acho mais não, já achei. No início vocês me ouviram muito falar isso, que é uma pena que a gente não... Aí depois a gente vai votar no Boulos, tá tudo bem. Depois a gente vai votar em quem? Boulos, porque a gente gosta de homem de barba. Sim. É isso que a gente gosta. Não vou negar. Mas a gente tem que, de fato, eu concordo, eu acho que a gente tem que aproveitar. Eu que nesse mês de novembro me despedi de Planet Hemp e Gilberto Gil, eu super topo aproveitar os últimos anos de Lula enquanto presidente. Vamos aproveitar enquanto a gente pode ter, porque de fato, assim, não é todo dia que surge uma pessoa como ele pra gente poder... Que bom que a gente tem ele para poder votar, né? Apesar de todas as críticas que a gente fez e vai continuar fazendo a respeito do governo dele. E Lula hoje é o maior doutor honoris causa do Brasil, um título à frente de Paulo Freire. Louco. Que deve ser 1002, não sei quantos. E só porque viveu mais. Só porque viveu mais. Só porque ele mesmo fez as universidades. Olha o golpe. Olha aí, ó. Mas por falar em universidade, mencionar aí a criação dessas duas universidades, né? A Universidade Indígena e a Universidade do Esporte. E também um campus da Universidade Federal do Amazonas em São Gabriel da Cachoeira, que vai ser inteiramente indígena também. Ai, que demais. Pois é, importantíssimo, não só pela questão do acesso, mas dos saberes que vão ser desenvolvidos e levados a sério, né? Os saberes dos nossos povos tradicionais durante tanto tempo foram levados assim como algo menor, como um conhecimento que não deveria ser levado a sério, e hoje em dia a gente está retornando e aprendendo muito com os povos originários. Então ter esse espaço para que haja o desenvolvimento científico em cima desses saberes é algo muito, muito importante para a gente enquanto nação mesmo, além de ser importante para os povos originários, esse tipo de iniciativa para a gente, enquanto Brasil, enquanto nação, e até enquanto mundo mesmo, sabe? A gente, eu acho que é pioneiro, né, no mundo, esse tipo de instituição, e eu espero que inspire outros países também. E são passos gigantescos no sentido de a gente parar de querer reinventar a roda, sabe? A gente vive hoje no mundo da agricultura, da alimentação, a revolução da agrofloresta, que é 30 anos de investimento público para reinventar o que os povos originários já faziam, né? E aí a gente gasta muito tempo e muito dinheiro tentando reinventar a roda, sendo que a solução sempre esteve aqui. Mas é muito massa isso. Essa semana, inclusive, eu vi uma divulgação lá na UFAM que vai ter a defesa de doutorado de antropologia social de um aluno indígena com uma banca inteira indígena. Uau! Presidida pelo primeiro doutor indígena em antropologia social na UFAM. Eu achei muito foda a banca inteira ser indígena. E aí, que foda. Era para ser normal, né? Mas fazer a universidade ampliar o acesso. Mas a gente estava falando dessa questão de vida, né? E de aproveitar enquanto está vivo. Eu vi um vídeo essa semana comentando sobre os estragos fudidos que estão há, sei lá, mais de 30 anos sendo governados por gente da mesma geração, né? A gente que não tem muito esse costume de pensar o mundo geracionalmente. Lá eles têm mais a questão do boomer, né? Da geração X e tal. E aí, por exemplo, você vê Bush, Clinton e Trump nasceram no mesmo ano, pra você ter uma ideia. Então, é a primeira vez, né, a pessoa do vídeo refletir, é a primeira vez que uma geração fica no poder por tanto tempo, né? Eles estão há 30 anos, teve o Obama aí, que era ainda boomer, mas bem no finalzinho ele é de 61, mas esses outros todos da década de 40. E a gente vai ver isso agora no Brasil também, né? Já tá vendo um pouco essa mudança geracional na política, e isso vai ser, acho que, muito importante, né? A gente tem visto a molecada aí, né, a gente sempre fala e vê as notícias dos zoomers, né, da geração Z, que não aceita trabalhar em qualquer trabalho, né, e ficam inventando termos aí porque a galera simplesmente não quer se fuder em nome da empresa, como a nossa geração foi ensinada a fazer. Então, a nossa geração é muito privilegiada, né? A gente viu a internet nascer, e tá vendo a internet morrer a cada dia, agonizando, cada dia pior. Mas é um admirável
mundo novo mesmo, que a gente teve o privilégio de ver nascer e de ver figuras históricas como essa caminhar entre nós e sei lá, cabe a nós, né, conforme a gente vai ficando mais velho e acumulando aí um pouquinho mais de poder político, né, de influência, porque acaba que quem é mais velho tem mais tempo para se dedicar um pouco mais a essas coisas do que quem tá ali na correria de criar filho, né, de estar ali nos seus 20, 30 tentando construir algo para si. E é muito importante a gente levar para frente, né, o exemplo que a gente viu de gente como a gente, que andou onde a gente anda, que comeu onde a gente come e que fez e faz história. É fundamental. Vamos então agora para o nosso momento leitura de títulos. Rio de Janeiro libera venda de spray de pimenta para mulheres. Gosto não, hein? Já não era? É proibido spray de pimenta no Brasil. Eu sei, mas vende pra caralho. Tá fazendo o Zeca Pagodinho aí. Tô fazendo o Zeca Pagodinho, ainda mais no Rio de Janeiro. Brindes distribuídos durante a COP30 são vendidos por até R$450 na internet, menos os de Ana Raíssa, que são dela. Meu, ninguém pega. A Anvisa aprova a vacina do Butantan contra a dengue, a primeira do mundo em dose única, e eu paguei a primeira dose do outro, do Seib. E agora? Vou poder tomar uma dose meia? Não sei ainda. Mas vacina nunca é demais. Inclusive, faz tempo que eu não tomo uma vacina pra Covid. Tô com saudade. Vou já lá no Eu também. E aqui no tá rolando. A gente não pode tomar. Eu tentei tomar a bivalente, não me deixaram porque eu perdi o prazo. Eu adoeci na época. Aí eu perdi o prazo, não me deixam mais. Não sei se no posto de imunização se me deixam, mas nos postinhos assim das campanhas todas as vezes. Não é faixa horária de. Aí eu disse, mas mulher, eu não tomei a bivalente. Ela não quer saber, foda-se. Vai se foder pra lá com essa Covid. A mulher falou pra Thaís. A vacina é gostoso demais. Sim. Brasileira com vínculos familiares com secretária de imprensa da Casa Branca é detida por agentes de imigração dos Estados Unidos. Não tem um jeito de que alguém é amante de alguém aí? Isso, vínculo, fulana. Vínculos familiares. Vínculo familiar. Alguém enquanto as manchetes brasileiras estão nessa, é uma delas, com certeza. Eita, falar em manchete mal escrita, após vitória de Milei, Banco dos Estados Unidos aborta um plano de resgate de 20 bilhões para a Argentina. Eu esclareço, não foi o Milei que foi eleito, ele já está eleito. Foi uma vitória do partido dele nas eleições legislativas que tiveram agora. Vitória essa que foi calcada nisso aí, né? No PL lá do Milei, ganhou por isso, agora ó. Se fudeu porque é mais burro que brasileiro, só argentino. Desculpa, irmãos, mas estamos juntos aí nesses balaios ridículos. Calma, aspas simples. Cantor, fecha aspas simples, gospel, gerado por IA, lidera paradas musicais. Eu tenho uma observação, um comentário sobre isso. Música gospel não é sobre louvar a Deus? E uma IA tá louvando a Deus? Então, uma IA tem alma para louvar a Deus. Você, cristão, que ouve música gospel feita por IA, será que, na verdade, você não está louvando ao diabo? Você se emociona com uma música feita por uma criatura que não tem alma, que provavelmente serve ao Satanás? Lutero lutou para tirar as imagens da igreja e agora tem os data centers. É isso aí. Band faz consulta ao mercado publicitário para tentar viabilizar a volta do CQC em 2026. Necromancia. O que eles elegeram tá preso, aí eles querem outro. Velho, parem com isso, não mexam nesse saco de lixo, pelo amor de Deus. E eu falo como alguém que gostava muito do CQC e ia pro stand-up do povo quando vinham pra aqui pra João Pessoa. Mas a gente já viu no que deu a primeira edição do CQC, né, galera? Mas envelheceu Deixem como leite, os mortos em paz. Porra, envelheceu como leite no sol quente. Ai. Por falar em coisas que envelhecem mal, o governador Ronaldo Caiado faz procedimento para tratar a arritmia cardíaca. Eu pensei o que vocês pensaram, viu? Quando saiu essa notícia aí. Master e BRB fizeram um negócio de 303 milhões com empresa de atendente de lanchonete investigada por golpe. É aval do açaí, porém, versão... Aval do X-Salada. 300 milhões. Aval do X-Salada. Alunos do ensino médio da rede estadual do Rio vão passar de ano se forem reprovados em até 6 matérias. Pra que ir pra escola? Nem precisa mais. Eu achei que já passava mesmo. Mas 6 é muito, né? Não?
Acho Pois que era é, menos. como é que a pessoa. Aí é um ciclo vicioso, né? Porque a pessoa no começo do outro ano vai estar fazendo a dependência, aí não vai precisar adicionar aula, aí tal. E você chega na faculdade devendo matéria do terceiro ano. Não chega, né? Só Chega na sai. faculdade, né? A pessoa que sai reprovada assim. Né? Fui inocente. Ministério da Justiça aponta uso irregular de 70 milhões de CPFs pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Como é que é o uso irregular de um CPF? É tipo os milicos que receberam o auxílio da pandemia? Pois é. Se eu pegar um empréstimo no nome de vocês aí, é uso irregular? Ou é regular, pois empréstimo é feito para isso? Os CPFs podem ter sido usados para buscar informações sobre pessoas, empresas e veículos. Ixi, para investigar. Que é para que serve um CPF? Para mim, esse é o uso regular. Só a pessoa que fez o uso é que estava irregular. Que não devia ter feito. Aeródromo da família Piquet pode ter sido peça de plano de fuga de Bolsonaro. Ah, que não ia ter um Piquet envolvido. Uma gente tão boa. Gostei de ser Deu muito sincronizado. errado. Em discurso na Câmara, Érica Hilton chama PL de Partido da Papuda Lotada. Só não é o da Papuda Lotada, Érica, porque eles estão todos em prisão especial. O máximo que se conseguiu foi ali a papudinha. Não tem ninguém ali na cela comum. Mas por enquanto a gente está aceitando o PL, Partido da Polícia Federal Lotada. É isso, vamos lá, cartinhas da Xuxa. Falta pouco pra você ganhar, baixinho. Não fica desesperando, fica triste, não. Se você escreveu, falta muito pouco. Você já fez o mais difícil, que era escrever. Porque eu sei que tem muito baixinho que é preguiçoso. Mas os baixinhos que não são preguiçosos, um alô, hein? Que show da Xuxa é esse? Vamos às cartinhas da Xuxa. E como de praxe, antes das cartinhas da Xuxa, vamos saber o resultado do nosso episódio 58, que questionava que outras oportunidades de investimento o governador ibanês deveria explorar agora que a compra do Banco Master pelo BRB foi por algo abaixo. Participação na Telex Free? Caça-níqueis regulamentadas pelo Cláudio Castro? Resgate de heranças de príncipes nigerianos? Ou ovos de avestruz? Nós tivemos 5 votos no Instagram, 29 no Telegram, 15 no Spotify e 39 no WhatsApp. Em quarto lugar, ficou a opção participação na Telex Free. Talvez essa opção não tenha feito parte da vivência dos nossos ouvintes. Então, foi 11% a primeira... Uma audiência jovem. Uma audiência jovem. Então, essa opção ficou com 11%. Em terceiro lugar, com 24%, ficou a opção caça-níqueis regulamentadas pelo Cláudio Castro. Em segundo lugar, com 32%, ficou a opção resgate de heranças de príncipes nigerianos. E em primeiro lugar, quase empatado com o segundo, com 33%, ficou a opção ovos de avestruz. Eu acho que essa foi a nossa enquete mais disputada, viu? Porque brasiliense que é brasiliense vota na dos ovos de avestruz, pois já tivemos o nosso escândalo Avestruz Master aqui. Então vamos primeiro aos comentários do nosso plantão 1 a 7, a prisão divertida do Jair. O Iago Malheiros chamou o nosso ex-presidente de Jail Presonaro. A Mana falou que amou o vídeo da Maria do Rosário. Ela também saiu e comemorou muito. O Adriano Viana disse que viu esse momento ao vivo. O roteirista do Brasil trabalhou bem nesse dia. E a galera remanescente mostra a incapacidade de enxergar o quanto o fecaloma é uma figura triste, que é bom nessa palavra, que merece ser escanteada, esquecida, relegada, nem para nota de rodapé. Eu vi alguém falando também um dia desses que quando no futuro, nos livros de história do Brasil, Bolsonaro vai ter só uma notinha assim dizendo que ele foi diretamente ou indiretamente responsável pela morte de 700 mil brasileiros e terminou seus dias apodrecendo na cadeia. E o F. Luiz 77 disse que o Nicolas passou na frente dos crias
Ele agiu de forma sorrateira e a fama da atrapalhada ficou para os filhos. No nosso episódio Jogo da Memória, nós não tivemos comentários. Talvez porque o episódio saiu há poucos dias. Então eu vou perdoar essa, não vou ficar com raiva porque vocês não comentaram. E o episódio 58, Banco Master, Como a Maniçoba e Messias no STF, teve comentários do André Ferreira, que disse que o Eduardo tá igual ao Cavaleiro Negro do filme do Monty Python. Aliás, assistam Monty Python, é maravilhoso. Nós concordamos, é maravilhoso Concordamos mesmo. demais. O melhor é A Vida de Brian. E depois vem Em Busca do Cálice Sagrado. O VG Souza disse que votou na opção de investimento em resgate de herança do príncipe nigeriano porque é saudoso do spam moleque, do spam raiz, do spam Elijah Pinas. E o Bruno FPT disse que pela primeira vez na história do Midcast ninguém ficou triste com o episódio já sair atrasado da realidade. Esse mundinho dos podcasts foi muito, muito maluco isso, né? Todo mundo, a gente ouvindo assim, e todo mundo no passado. E a gente já sabendo, feliz do que ia acontecer no futuro. Foi muito interessante ouvir o podcast mesmo. Já sabendo. Já sabendo, exato. Como se a gente viesse do futuro, né? É. A Priscila Santos disse que o mundinho bancário de DF tá movimentadíssimo com a compliance zero. Tá uma delícia. E viemos do futuro para falar que Ana Raíssa Sensitiva estava correta. Olha aí, você foi... Eu falei aqui na gravação que você anunciou. Foi. Anunciei, viu? Eu falei. A gente tá muito vidente. Ana Raíssa adivinhou que ia rolar a prisão do Jair. Rodrigo adivinhou que o incêndio tinha sido causado por causa da tomada errada. Então, realmente... Foi. E de outras vezes a gente tá sempre... A vez que o Elon Musk falou que ia comprar o Twitter e voltou atrás também, eu tinha falado, é mentira isso aí, ele vai voltar atrás. Não, foi só sair o episódio e ele voltou atrás. E depois voltou pra frente, então não adiantou nada. Pois é, inclusive o Henrique Ferraz falou que foi muito doido ouvir no lançamento o episódio na segunda-feira, que foi gravado na quinta passada, e sorrir a cada fala que desejava tudo que realmente aconteceu no sábado. Nossa, foi muito bom. E o último comentário é do Paulo, que falou: não quiseram criar um climão na Copa do Clima. Essa frase do Rodrigo foi tipo frase em Doctor Strangelove. Senhores, essa é a sala de guerra, vocês não podem brigar aqui. E esses foram os nossos comentários no Instagram, no Spotify, no Blue Sky e no YouTube. Lembrem-se de comentar e compartilhar os nossos episódios. Se não, ó... Ai, ai... Cana pra vocês. Agora, ainda mais agora que Thaís está sendo lida por Lula e ela tá podendo, tá com influência. É isso aí. Ai, ai. Chegou então o nosso momento de agradecer a quem, né, faz o circo funcionar, quem está aqui para nos ajudar e nos dar força e coragem. Então o nosso agradecimento vai hoje para Guilherme Wagner, André Luiz Alves, Leonardo Spor, Kel Cândido, Ian Alves, Eduardo Vasconcelos, Esna de Lourdes, André Benjamin, Bianca Damascena, Denis Almeida, Jorge Alfradique, Denise Tamarose, Guilherme Anselmo, Lisney Menezes, Flávia Schiocket, Ricardo Jalotto, Marina Duarte, Eduardo Leão, Camila Braz, Joana Porto, Daniele Filarete, Ana Elis Marques, Gabriel Pires, Wagner Gomes e Rodrigo Rocha. Muito obrigado. Na categoria Um Beijo da Lhama, já que a Lhama está offline, o beijo vai para Bruno Teixeira, Hugo Albuquerque, Mariana Zampol, Laíse de Moraes, Fernanda Carvalho, Carolina Leão, Maria de Fátima, Cristine Medeiros, Pablo Cardoso e Rene Barcelos. E na categoria Ministério do Amor, nós temos Tiago Luiz Pereira, Amaury de Mello e o nosso ouvinte misterioso, nosso eterno amor para vocês. E antes tarde do que mais tarde, muito mais tarde, né? O sorteio que nós prometemos ser sempre no primeiro episódio, tá chegando no primeiro episódio em que foi possível, né? Bota aí na tela, Thaís. Para quem não sabe o que é, né? A gente está sorteando aí alguns itens, alguns bibelôs, alguns mimos para os nossos ouvintes aí da categoria Um Beijo da Lhama e Ministério do Amor. E esse mês vamos sortear o quê? Era o voucher, não era não? Era o voucher, mas a gente definiu voucher o valor. Na nossa lojinha no valor de uma camiseta. Olá, tudo bem?
São 1h da manhã e o editor ainda está por aqui me pedindo para avisar. Foi mal, mas a bancada tava doidona, pois o voucher é no valor de R$50 para ser usado na nossa lojinha da Collab. Não necessariamente será no valor de uma camiseta. Pode ser utilizado na compra de qualquer produto. Vamos lá, o sorteio então. PlayStation. Jogo da vida. Jogo da vida. Pablo Cardoso. Parabéns, Cardoso. Pablo. Manda um e-mail lá pra gente com seus dados pra gente entrar em contato aí. É isso, então, a pesquisa, a enquete da semana, né, do MidQuest, a gente comentou aí, né, que o Lícholas foi lá com o Bolsonaro e levou o seu celular de maneira totalmente ilegal. E a gente queria saber, né, além da pesquisa Tornozeleira Solda, né, que viralizou aí na internet, que teve a busca por esse termo no Distrito Federal no horário, então a gente já sabe quem foi. Então, além da pesquisa Tornozeleira Solda, que outras pesquisas Lícholas fez em seu celular na tarde em que passou com Bolsonaro? Tarde/noite, né? Primeira opção, pista de pouso próxima. A segunda opção, disfarçar cheiro de cocô. Terceira opção, o meu pai me ama. E a quarta opção, camarão delivery. Então vote aí nessa enquete que vai trazer a verdade ao Brasil. Nós já temos a resposta, hein? Porque aqui a gente tem ligação direta aí, ó, com a Meta, a ABIN. Votem. Isso aí. Vamos lá, créditos. Créditos finais. Este episódio usou muitas fontes de muita gente, mas principalmente o fonte do nosso coração alegre. Esse podcast foi apresentado por Diego Esquinelo, Thaís Kisuki, Ana Raíssa, com participação de Marina Monteiro. Esse podcast não foi apresentado por Vitor Souza e Rodrigo Poli. A edição será de Vitor Souza, porém, as nossas redes sociais são midcast.com.br, lá no Blue Sky, podcastmid lá no Instagram, podcastmid@gmail.com, na rede social do Banco Central. E é isso. Maravilha, obrigado Reni, obrigado Carolina Leão, quem mais estava aqui, Cristine Medeiros, Bruno, e é isso aí, obrigado gente pela companhia de sempre, um beijo, obrigado meninas e até. Um cheiro, galera.